A paz do Senhor, meus queridos, bem-vindos ao nosso canal e ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 2, com o seguinte tema: o avivamento no Antigo Testamento. Texto áureo: então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo 34:10. Verdade prática. A Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. Leitura bíblica em classes, segundo Crônicas 34, de 29 ao 33. A lição de hoje nos mostra que a confissão de pecados e o retorno à palavra de Deus são necessários na busca do avivamento. Em vários momentos da história de Israel, a nação se distanciou dos caminhos do Senhor. A idolatria e as alianças com as nações ímpias foram as causas dos maiores fracassos do povo de Deus. Porém, mediante o ministério profético, Deus sempre advertia com duras palavras para livrar Israel da ruína espiritual. O resultado era que quase sempre a nação se voltava para Deus com arrependimento e confissão de pecados. Quando isto acontecia, Deus invariavelmente se compadecia de seu povo e perdoava os seus pecados. Como resultado final, Deus retornava a Israel à sua posição de povo eleito e enviava grandes avivamentos. Ponto de número 1. Panorama dos avivamentos do Antigo Testamento. O avivamento no tempo de Moisés. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Êxodo capítulo 3, de 7 a 10. O êxodo dos filhos de Israel do Egito foi precedido pela aflição e pelo intenso clamor. Deus contemplou o quebrantamento do povo e levantou Moisés para tirá-los do Egito. As pragas e os grandes sinais de Deus duraram cerca de um ano. Na noite da primeira Páscoa, quando os filhos de Israel deixaram o Egito, o poder e a presença de Deus eram muito fortes sobre os ex-cativos. Tudo parecia um grande sonho de um cativeiro que durara 430 anos. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Êxodo 12, 51. Todos os avivamentos genuínos são marcados por grandes sinais, porém, mais importante que os grandes sinais é a presença de Deus no meio do povo. E foi isto que aconteceu com Israel, conforme lemos. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Êxodo 13, 21 e 22. A influência deste avivamento tem sido tão grande que perdura até os dias de hoje. Os filhos de Israel nunca mais se esqueceram da mão forte do Senhor, como lemos. Porque, pergunta agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou homens sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. Deuteronômio 4, 32 a 34. Portanto, este foi o grande avivamento de todos os tempos, nos dias de Moisés, quando, por ocasião da grande libertação do povo do Egito, os sinais sobrenaturais somaram-se em dezenas e milhares. O avivamento no tempo de Samuel. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta, e sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver,
E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. 1 Samuel 3, versos de 1 ao 4. O jovem Samuel nasceu num tempo de grande fracasso espiritual para a nação de Israel. Samuel foi fruto de uma concepção milagrosa em resposta às súplicas de Ana, sua mãe. Mediante o milagre da oração respondida, Ana consagrou seu pequeno Samuel a Deus. Em todos os avivamentos encontramos um homem ou uma mulher totalmente consagrado a Deus. Deus não usa organizações, mas pessoas. Ele não unge projetos, mas pessoas. Ainda que os homens sejam imperfeitos e falhos, Deus resolveu que iria usá-los. Paulo diz que Deus usa vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não de nós. Tudo que o homem precisa dizer é: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Há muito tempo um homem entrou numa igreja e assentou-se nos últimos bancos. Naquele momento um pregador discorria sobre a importância de todo homem se apresentar a Deus. Ele dizia com a voz cheia de emoção: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue em suas mãos. O homem assustado perguntou a si mesmo: o que este pregador está dizendo? O pregador repetiu solenemente: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue em suas mãos. O homem disse para si mesmo: se Deus pode usar qualquer pessoa que se apresente a ele, então eu serei este homem. Na hora do apelo, ele foi à frente e entregou sua vida totalmente a Deus. Em pouco tempo, o nome de Dwight Lyman Moody se tornou conhecido em todos os Estados Unidos e Inglaterra. A primeira grande campanha de Moody ocorreu na Grã-Bretanha entre 1873 e 1875. Ele alcançou mais de 3 milhões de pessoas para o Senhor. Então as campanhas foram para os Estados Unidos e não havia auditório que pudesse conter as multidões que queriam ouvi-lo. Moody pregou seu último sermão em Kansas City, em 16 de novembro de 1899. Durante seu ministério ganhou milhares de almas para Jesus e deixou o exemplo de que Deus pode usar qualquer pessoa que se apresente a ele. Moody era leigo, ou seja, não possuía nenhum cargo ministerial, não tinha nenhuma formação teológica. Era apenas um homem nas mãos do Senhor. Foi num contexto de grandes tragédias que Deus começou a usar a Samuel. Sobre os seus dias a Bíblia registra: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. 1 Samuel 7, de 3 a 6. Depois que o povo atendeu à convocação de Samuel, a derrota começou a dar lugar à vitória, conforme lemos. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: até que nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrón até Gate, e até os seus termos. Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. 1 Samuel 7, versos de 12 a 15. O avivamento no tempo de Josias. Josias começou a reinar com 8 anos de idade, sob tutores que serviam como oficiais da corte, devido à sua pouca idade. Porém, aos 16 anos de idade, se dedicou a buscar ao Senhor intensamente. Aos 20 anos, deu início às grandes reformas religiosas de Judá. Aos 26 anos de idade, Josias se concentrou na grande tarefa de restaurar o templo do Senhor. Foi nessa ocasião que o livro da lei do Senhor foi encontrado abandonado no templo. A partir de então, Josias empreendeu a maior e a mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. É impressionante que o livro da lei tivesse se extraviado dentro do templo. Seria como perder a Bíblia dentro de uma igreja e passar anos sem sentir falta dela. É provável que esse rolo
contivesse os 5 livros de Moisés, provavelmente Manassés tivesse destruído todas as cópias das Escrituras que pôde achar em seus dias, e algum sacerdote zeloso escondeu esta cópia em um buraco na parede do templo. A perda da Bíblia dentro do templo também pode ocorrer hoje, em nossos dias. Embora tenhamos milhões de cópias das Escrituras em papéis e em computadores, ela poderá ser perdida sim. Como mensagem vinda de Deus, rejeitada, abandonada, muitos movimentos que dizem ser cristãos estão deixando de manusear e crer na Bíblia. Para milhares de pessoas é como se a palavra de Deus não existisse. Ao tomar conhecimento das palavras de Deus, Josias ficou muito emocionado, conforme lemos. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, isto é, que se haviam de tornar em assolação e em maldição, e rasgastes as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, segundo Reis 22:19. Josias compreendeu imediatamente que os reis que o antecederam não tinham obedecido aos mandamentos contidos no livro da lei. Conforme escrito em Deuteronômio 17, versos 18 e 19, os reis de Israel eram obrigados a conhecer e a seguir a lei e receber instruções especiais a respeito dela. Os reis precisavam ler diariamente a lei e guardar todos os seus preceitos. Dessa forma, Josias levantou um grande projeto de pregação da palavra de Deus por todo Israel. E houve alguns dias de refrigério, alguns tempos de bonança, pela presença do Senhor naquele avivamento. Ponto de número 2, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. O chamado de Neemias. As primeiras palavras que lemos sobre Neemias nos informam que ele era copeiro na corte de Artaxerxes, primeiro rei da Pérsia, e um copeiro tinha uma posição de grande confiança. Era sua responsabilidade proteger o rei de envenenamento. Provavelmente Neemias tenha vivido toda a sua vida na Pérsia e no luxo do palácio. Mesmo assim, Neemias se preocupava com seu povo e com a cidade de Jerusalém. Nesse tempo, Anani, irmão de Neemias, veio de Jerusalém. Ele contou que os judeus que haviam retornado do cativeiro estavam em grande miséria. Os muros da cidade estavam fendidos e as portas estavam queimadas. Por conta desta triste notícia, Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação, a confissão de pecados, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias 1, versos 5 e 6. Aqui está um bom modelo da oração de arrependimento e confissão. Se quisermos alcançar o avivamento que precisamos, temos que aprender com Neemias. O avivamento pelo ensino. Chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. Neemias 8:1. Esdras e Neemias foram os instrumentos de Deus para a reedificação de Jerusalém e a favor da renovação espiritual do seu povo. Depois que as muralhas foram acabadas pelo trabalho de Neemias, seguindo as recomendações da lei, o povo se ajuntou em praça pública no primeiro dia do 7º mês para ouvir a palavra de Deus. Houve toda uma preparação para aquele dia solene. Havia um púlpito de madeira e a lei de Deus foi lida desde a alva até o meio-dia. Um grupo de 13 obreiros auxiliavam ao lado de Esdras. Uma equipe de levitas estava entre o povo e ajudavam na tradução simultânea, enquanto a palavra de Deus ia sendo lida. Isso era necessário porque grande parte do povo não conseguia entender o hebraico, sendo conhecedores apenas do aramaico, que haviam aprendido no cativeiro. É notável que a multidão, de mais de 30.000 pessoas, estava inteiramente atenta. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém e Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Neemias 8:6.
A reunião de estudos bíblicos transformou-se em um grande avivamento. Esdras bendisse a Deus, pronunciando louvores e ações de graças por tudo quanto tinha sido feito em Jerusalém, com respeito à sua restauração. O povo respondia em altos brados, dizendo: Amém, Amém. Ponto de número 3, o avivamento e a palavra de Deus. A palavra de Deus corrige. Desde os dias da antiga aliança, a leitura da lei de Moisés era feita a cada sábado. Os sacerdotes deviam ler e explicar a lei ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Os reis de Israel tinham que ter uma cópia do livro da lei para estudá-lo diariamente. Os pais tinham que ensinar aos filhos a lei de Deus diariamente. Cada pessoa tinha que carregar consigo porções da lei para ler diariamente. Chegando ao Novo Testamento, vemos Jesus ordenando o ensino de sua palavra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. No livro de Atos, vemos os apóstolos colocando em prática o ensino da palavra. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5:42. A palavra de Deus é a base firme para o avivamento genuíno. Uma igreja que deseje ser cheia do poder de Deus deverá valorizar o ensino consistente da Bíblia. E qualquer igreja que negligencie o ensinamento das Escrituras descambará para o mundanismo e, consequentemente, para a mornidão espiritual. Pastores, presbíteros e professores da escola dominical devem ser cuidadosos no ensino da palavra de Deus. Devem examinar as várias doutrinas que surgem para ver se não vão além da doutrina de Cristo. Atualmente, 3 tipos de pregadores precisam ser cuidadosamente observados. Existem aqueles que querem dar explicação para tudo, como se a Bíblia fosse um livro fácil de explicar. A Bíblia é um livro que deve ser tomado com cuidado, com zelo, deve-se estudá-lo com temor no coração. Segundo, existem aqueles que querem contextualizar toda a Bíblia, como se a Bíblia estivesse desatualizada. Mas ela é atualizadíssima, ela fala as necessidades do coração do homem. Terceiro, existem aqueles que dizem ter novas revelações, como se a Bíblia não fosse suficiente como regra de fé. Todos estes ignoram o sentido literal das Escrituras e a mensagem original da palavra de Deus. Isso é um caminho perigoso e pode resultar em heresias destruidoras. O nosso único dever é ensinar a Bíblia, permitindo que a própria Bíblia interprete as suas palavras. Se formos além disso, incorreremos em erro doutrinário. Que todos os crentes tenham o devido juízo suficiente para saber ouvir e julgar os pretensos pregadores que estão por aí. Cuidado com o formalismo. Temos que cuidar para que o formalismo religioso não ingesse a dinâmica do Espírito Santo. O dia de Pentecostes inaugurou um novo tempo no campo das experiências espirituais. Naquele memorável dia, todos foram cheios do Espírito e falaram em novas línguas. A igreja foi impulsionada pela única fonte legítima de poder espiritual. Pelo menos 3 atitudes acompanham os avivamentos genuínos. E vemos isso no dia de Pentecostes. Primeiro, testemunho transbordante, vida de gratidão e vida de submissão. A evidência do avivamento foi claramente observada no testemunho dos apóstolos. Eles anunciavam o evangelho cheios de alegria e convicção. Até mesmo os inimigos admitiam que os apóstolos tinham estado com o Senhor ressurreto. Também é impossível separar a manifestação de louvores dos tempos de avivamentos. Conforme ordenou Paulo, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3,16. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nem mesmo as perseguições podem nos parar. O Espírito Santo nos ajuda a levar uma vida de gratidão. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aos Efésios 5, 18 a 20. O Espírito Santo nos dá poder e autoridade, todavia, essa autoridade não é incondicional.
Pelo contrário, somos ungidos para uma vida de completa submissão a Deus. Conforme disse Pedro, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 5, 32. Louvado seja Deus. Vamos para a conclusão desta lição. Como vimos, os avivamentos no Antigo Testamento aconteceram em resposta ao arrependimento e à confissão. Estes princípios não mudaram. Ainda hoje é assim. Deus enviou o seu Espírito no Pentecostes, agora temos que conservá-lo. A Bíblia diz, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12, 11. A palavra fervor deriva de fogo, e o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Quando Paulo diz, não apagueis o Espírito, na realidade ele está dizendo, não desprezem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há avivamento, e sem o avivamento não passaremos de meros religiosos frios e vazios. Que Deus nos livre dessa situação, que possamos desejar um novo avivamento para os nossos dias e que possamos dar ao Espírito Santo o devido lugar de prioridade em nossas vidas, em nossos cultos e em nossas igrejas. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.